Olá, boa tarde a todas vocês, minhas queridas, desse grupo de oração. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana e é um prazer estar com vocês nessa jornada aí de fé, coragem e determinação. Mais uma vez nós estamos aí nessa jornada de acordar às 3 aí da madrugada. Cada um aqui, creio que cada uma tem um propósito, né, na sua vida. Eu tenho um propósito na minha vida e é por isso que eu também estou junto com vocês nessa jornada. E para mim é um prazer estar com vocês todas, né? Quanto mais nós se unimos em um só propósito, mais e mais nós se tornamos mais fortes espiritualmente. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, a união. A união faz a diferença na vida de cada um dos filhos de Deus. Deus ele preza, né, a união dos seus filhos um com o outro. E infelizmente nem todos querem essa união, né? Mas é isso que Deus ele quer de cada um de nós. Porque o maior mandamento é amar ao teu Deus de todo o coração e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento é amar o meu próximo. E é uma coisa que nós não estamos fazendo. Mas bem, hoje eu estou aqui mais uma vez, eu já estou gravando a minha reflexão, porque nós sabemos que o inimigo ele está aí a todo vapor, querendo atrapalhar tudo, né? E eu vou dar início agora à minha reflexão. Eu fiquei com uma reflexão muito especial de uma mulher. Ela é mãe e de muita fé. Essa mãe foi uma mulher muito corajosa. E hoje nós vamos descobrir quem é essa mãe. Vamos lá? No final eu vou finalizar com a oração. Olha só, hoje eu vou falar de uma mãe muito especial. Essa mãe, ela foi muito corajosa, ela foi uma mãe exemplar. E o nome dessa mãe é Joquebede, a mãe de Moisés, que confiou em Deus em uma situação muito difícil. Ela é um exemplo de fé e coragem para todas as mães e para todos nós. Quem foi Joquebede na Bíblia? Ela era filha de Levi, neta de Jacó. E ela se casou com um homem chamado Arão. Ela foi mãe de 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Esses foram os 3 filhos de Joquebede. A história de Joquebede está lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20, e capítulo 2, versículo 1 ao 10 de Êxodo, e Números, capítulo 26, versículo 59. Onde se tornou conhecida pela sua fé e coragem diante de um decreto de morte imposto por Faraó, a qual todo bebê do sexo masculino que nascesse deveria ser morto. Ela arriscou a sua própria vida para salvar a vida do seu filho Moisés. E essa história se encontra lá em Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante, que fala que nesse tempo se levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. José era o José do Egito, né? Que ali ele foi o governador do Egito ali, né? De todo o Egito. E depois que a família de José foi para lá,
né, com a Jacó, o seu pai. Depois, com certo tempo, aquele povo vieram a óbito, né, morreram. E foi nesse tempo que aconteceu tudo isso. Foi nessa época que Joquebede deu à luz a Moisés. E esta foi a razão pela qual Joquebede escondeu Moisés por, por 3 meses, evitando que seu filho fosse morto. Quando ela não podia mais escondê-lo, ela construiu um cesto de junco, colocou Moisés dentro do cesto e levando assim para o rio Nilo. Olha só, você já parou para imaginar a situação dessa mãe? Nós já paramos para pensar. Como esconder um bebê? Ninguém podia ouvir o choro do bebê, ninguém podia imaginar que ali havia nascido um menino. Naquele tempo, o rei, ele mandou matar todas as crianças ali, porque naquele tempo o número de criança do povo de Israel ali, do israelita, cada vez mais crescia. E o faraó estava com medo, né, ali do crescimento desse israelita, e ali chegar a um ponto daquele povo se unir com seus inimigos, né, o inimigo do rei ali, e ali mesmo invadir ali, atacar o Egito. O medo de Faraó era isso, né? E foi por isso que Faraó mandou assassinar todas as crianças. E foi nesse termo aí que Joquebede ela deu à luz a Moisés. E essa mãe, para não perder o seu próprio filho, ela escondeu ele, né, dentro ali de casa. Já pensou? O medo que aquela mãe ela estava ali, eu creio que aquela mãe com medo o tempo todo de alguém escutar o choro daquela criança e vir matar o seu filho. Sei que aquela mãe ali se apegou mais e mais em Cristo, né, para não ver o seu filho morto. Essa mãe, a fé dessa mãe é inabalável. É um exemplo para mim e para você, que hoje nós também somos mães. Nós fazemos de tudo pelos nossos filhos. Eu faço de tudo pelos meus filhos. Eu viro uma leoa por eles, para defender meus filhos. E essa mãe aí, ela estava defendendo o seu filho também. Já pensou ali um decreto de morte para matar todos os filhos ali, todas as crianças ali. Mas essa mãe, com sabedoria do alto, e Deus ali sempre intervindo ali na vida daquela criança, porque Cristo já tinha um plano na vida de Moisés, que era para resgatar o povo de Israel, que era escravo de Faraó no Egito. Deus tinha um plano na vida daquela criança. E Deus sempre protegendo aquela criança. E essa mãe, ele usou essa mãe, a fé dessa mãe, a coragem dessa mãe. E essa mãe fez de tudo para salvar o seu filho. Afinal, foram dias vivendo em total confiança e comunhão com Deus, pedindo a Ele por um escape. Aquela mulher ali
uma fé inabalável, sempre ali. Aquela mulher se apegou em Cristo. Cada vez mais ela confiou em Deus, pois era somente Deus para intervir nesta situação. Ali não tinha mais ninguém que pudesse ajudar se não fosse Deus. E aquela mulher, ela confiou, Joquebede, ela confiou em Deus. No momento em que as circunstâncias fogem do nosso controle, é hora de entregarmos para Deus. E foi isso que Joquebede ela fez. Fugiu do controle e ela entregou nas mãos de Deus. E foi isso que aconteceu. Joquebede entregou nas mãos de Deus, ela confiou no agir dele, porque só ele tem a melhor maneira de trabalhar na nossa vida. Somente Cristo, ele tem a melhor maneira para trabalhar na minha vida e na sua vida. E Joquebede, ela entregou totalmente a sua vida ali nas mãos de Cristo. Quando Joquebede colocou o seu filho no cesto e solta as margens do rio Nilo, Deus se encarregou de cuidar e proteger o menino. Deus enviou a filha de Faraó para salvar o seu filho. Ele já cuidou, Cristo já estava cuidando daquela criança lá escondida durante 3 meses. Quando não pôde mais ali, né, que a criança cada vez mais estava crescendo, não podia mais esconder. Foi aí onde a mãe teve a sabedoria do alto de fazer aquele cesto de junco e colocar o seu filho ali dentro e jogar na margem do rio Nilo. A sua irmã ficou olhando de longe, né? Ficou ali a noite toda ali. E ali veio, a filha de Faraó veio tomar banho. E ali, as criadas ali, viram aquele cesto e pegaram o Moisés e levaram para a filha de Faraó. E a filha de Faraó cuidou daquela criança, né? Cuidou dele, ele cresceu na realeza ali, daquele povo. E é impressionante ó, o cuidado de Deus. A própria irmã de Moisés que estava ali, quando ela viu que a filha de Faraó pegou o seu irmão, ela vai logo no encontro dela e perguntou se ela não queria uma mãe de leite. E ela já sabia quem era. E ela disse que sim. Naquele tempo, ali, muitos tinham